Hoje nós vamos conhecer mais um rosto da comunidade de vida, as Casas Belém, viver como os pobres. Esse é o tema do Na Fonte de hoje. Nos programas anteriores nós conhecemos um pouquinho das Casas Cenáculo, viver para os pobres, e também das Casas Nazaré, viver com os pobres. Hoje nós queremos conhecer o terceiro rosto da nossa comunidade de vida, que são as Casas Belém, viver como os pobres. Essas casas são casas muito especiais para a Aliança, como todas as outras, mas essas casas onde vivem os missionários e também alguns irmãos que se sentem chamados a esse carisma, são casas inseridas em bolsões de miséria, em bairros muito pobres e em favelas, onde esses irmãos têm a sua dedicação integral a viver como os pobres. E assim são as casas. São casas muito simples, casas muito pobres, mas justamente nessas casas onde essas pessoas, os moradores dessas localidades, podem se sentir acolhidos. E ali não só acolhidos, amados, cuidados, acompanhados, porque tem alguém que está cuidando dessas pessoas, tem alguém que está zelando por elas e, acima de tudo, tem alguém que está intercedendo por essas pessoas. A missão da Fraternidade Belém é, portanto, o anúncio da Boa Nova aos mais pobres dos pobres, a partir dos pobres, com os meios dos pobres, fazendo com que nasça Jesus no meio deles, como aconteceu historicamente em Belém. É justamente esta a missão das Casas Belém. Aquilo que aconteceu em Belém, o nascimento de Jesus, onde Deus, na sua grandeza e na sua misericórdia, se faz pequeno e assume a nossa condição humana, se encarna na humanidade, ali também. Aqueles missionários tornam possível a misericórdia de Deus. Aqueles missionários encarnam com a sua própria vida a misericórdia e o amor do Pai que quer alcançar o coração de todos. É um lugar onde cada missionário e cada pessoa que se sente chamada a esse carisma procura viver um esvaziamento pessoal. Para viver na pobreza, para viver como os pobres, é necessário muitas renúncias. Renunciar à própria comodidade, renunciar ao próprio descanso muitas vezes, porque tem sempre alguém batendo na porta, renunciar a tantas condições boas da própria vida para que aquelas pessoas recebam o necessário para a sua própria vida. E ali, naquela convivência, esses missionários vão ajudando essas pessoas a buscar um novo sentido para a sua vida. Não são poucos os testemunhos de pessoas que moravam ali e acabaram deixando a vida do crime, da violência, pedindo acolhida na comunidade para se tornarem pessoas novas, para abandonarem o vício, para abandonarem a vida da violência, para buscarem uma nova forma de viver. Muitas pessoas já saíram dessa realidade. E o nosso desejo também é que nessas realidades, seja com a presença dos missionários, alguns projetos sociais também possam ajudar essas pessoas, como por exemplo a creche que existe aqui na favela do Moinho, o oratório ali também na favela, onde é realizado um trabalho para os adolescentes, também um trabalho para as mães, ensinando uma profissão, um trabalho artesanal. Então são muitas realidades que acontecem ali, ou por exemplo, também em Senador Camará, no Rio de Janeiro, onde há uma Fraternidade Belém, ou lá na África, onde há uma Fraternidade Belém, ou no Amazonas. São muitas realidades onde os missionários vão para anunciar a misericórdia e, junto com a misericórdia, ajudar essas pessoas num processo de transformação da própria vida. Belém significa a casa do pão. Em Belém, casa do pão, a palavra feita carne é colocada na manjedoura, simbolizando assim o mistério da carne que se faz pão, pela força da palavra. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Cada missionário é chamado a levar a experiência da multiplicação dos pães, na entrega da própria vida. Dá-lhes vós mesmos de comer. E é interessante porque nessas realidades, onde os missionários vivem na pobreza, ainda assim são os pobres que partilham o alimento, a providência, para que aqueles missionários tenham o que comer e como se manter para continuar a sua missão. E os missionários de coração aberto, com o desejo também de cuidar desse povo, fazem essa experiência que é a palavra de Jesus. Dai-lhes vós mesmos de comer. A Casa Belém é um sonho de Deus. A Casa Belém é a casa do pão. A Casa Belém é onde os missionários podem e a comunidade Aliança de Misericórdia pode, junto com eles, acolher aqueles que mais necessitam para que façam uma experiência profunda do amor do Pai. Que assim seja, que esta casa seja acolhedora e seja a casa de Deus para tantas pessoas que nos procuram. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.